Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero compartilhar algo com vocês muito importante, principalmente para aquele que é pregador, aquele que é obreiro, diácono, presbítero e que ainda não fez o curso de teologia. Tem aqui o curso rápido e fácil de teologia, aprendendo a palavra de Deus para fazer a diferença no mundo. Todo aquele que sonha ser pregador, todo aquele que almeja, ser um pregador, então ele tem que ter fonte, ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que estudar. E a pergunta que fica nessa hora é: por que estudar teologia? Irmãos, por que estudar teologia? A teologia é definida como estudo sobre Deus. A maioria das pessoas considera a teologia o mesmo que estudar a palavra de Deus. Nesse contexto, para nós, estudar teologia é uma necessidade absoluta. Veja os motivos. Há recomendações nas Escrituras Sagradas que dizem para o povo de Deus estudar e guardar a doutrina, lá em Filipenses 1:9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Estudar teologia não somente aprofunda nosso conhecimento bíblico, mas também produz um coração puro, boa consciência e fé não fingida. Timóteo 5:1. Um dos principais erros dos cristãos é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, está em Marcos 12:24. Se não conhecemos as Escrituras, logo não conheceremos o poder de Deus, porque são as Escrituras que testificam Jesus. Lembra-se, examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Jesus falou isso em João 5:39. Sem conhecimento não temos como vencer as lutas e tribulações. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso está escrito em Oséias 4:6. Porém, não se trata de qualquer tipo de conhecimento, mas sim o conhecimento da verdade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu as chuvas, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha, irmãos? A palavra de Deus. Mateus 7, do 24 ao 25. Aí mais uma pergunta: mas por que estudar teologia agora? Porque teologia é o melhor tema a ser estudado por qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo ou posição social. Porque o objetivo de Deus é salvar a humanidade, independentemente da sua idade, raça, sexo, se é rico ou não. Ele não olha para isso, mas sim para a sinceridade do nosso coração. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Veja que interessante, aos 12 anos de idade, Jesus foi encontrado em meio aos sábios no templo, e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando. Isso está em Lucas 2:46. Esse versículo revela que Jesus não somente falava, mas também ouvia os doutores no templo. Claro que Jesus, o Filho de Deus, não precisava aprender com aqueles doutores, mas porque a Bíblia Sagrada registra essa passagem. Porque devemos ser imitadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. O Senhor Jesus nos deixou exemplos a seguir, porque tanto na adolescência quanto na fase de novo convertido, surgem muitas dúvidas e sinceramente não pode haver mistério para quem está na luz. Para os que estão sob a luz, as coisas devem estar claras, as coisas só ficam escuras, confusas e misteriosas para quem está em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O apóstolo Paulo foi um dos maiores teólogos, missionário e pregador do cristianismo, além de ser autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele iniciou seus estudos na sinagoga com seus colegas quando ainda era menino. Naquela época, um menino tinha que decorar a Torá, a lei, que contém os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, até chegar à adolescência.
Paulo disse que chegou a ser hebreu dos hebreus e, segundo a lei, foi fariseu. Ele estudou tudo o que foi possível de teologia judaica, que serve de base para toda a teologia cristã. Quando Paulo se converteu, usou aquele conhecimento profundo para ensinar e escrever a palavra de Deus. Está em Atos 20, versículo 27. Ele se tornou doutor do gentio. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Está em Mateus 25, 15. Se não nos esforçarmos em aprender e não nos capacitarmos para a obra de Deus, não receberemos talento além da nossa capacidade. Como nos mostra o versículo acima, o tempo de cristão pode ter seu valor, pois a experiência tem seu lado essencial, mas o conhecimento é de vital importância. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 100. É muito importante estudar a teologia, pois conhecendo a Bíblia, pode rejeitar os convites ruins dos colegas da escola, a academia ou bairro. Além disso, muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus poderão ser evangelizadas por você. E o apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, né? Isso Jesus falando em João 5:39. Irmãos, é muito importante você fazer, por mais que seja um básico curso de teologia, por mais que seja um curso rápido, né? Um curso rápido, fácil, prático de teologia, porque é bom a gente aprender a palavra de Deus para fazer a diferença. Então, eu quando iniciei, irmãos, na pregação do Evangelho, eu era muito natural, assim, eu pregava apenas aquilo que estava escrito, porque eu não tinha me aprofundado ainda no conhecimento da palavra, de uma forma, né, teóloga, de uma forma onde você começa a ver as coisas diferentes, porque o teólogo, ele vê na palavra aquilo que o pregador comum não vê. Então, irmãos, se você quiser ficar comigo, a aprender esse curso rápido e fácil de teologia, vai ser vários pontos que nós vamos abordar nesse estudo. Aqui é apenas uma apresentação e um convite para você, né, que busca o conhecimento da palavra de Deus, que busca se envolver cada vez mais na pregação do Evangelho, né? Por que estudar teologia? Tá aí, porque você precisa estudar, porque um pregador tem que ter conhecimento, tem que dominar. O obreiro aprovado, a Bíblia diz que ele tem que manejar bem a palavra, né? Não ter do que se vergonhar, tá lá em Timóteo. Então nós temos, irmãos, vários temas que nós podemos estudar aqui nessa lição. Quem é Deus, né? Teontologia. Quem é Jesus? Cristologia. Quem é o Espírito Santo? Pneumatologia. A igreja e o ministério, eclesiologia. O que é o pecado? Hamartiologia. Como ser salvo? Soteriologia. O que é a Bíblia? Bibliologia. Tudo isso a gente vai aprender. Vida contemporânea, especialização. Como é a Bíblia? Panorama bíblico, né? Como será o futuro? Escatologia. Qual é a minha missão? Evangelismo. Seitas e heresias, heresiologia, a origem da igreja, história, santificação e especialização. Então, veja quantos temas nós vamos abordar. 14 temas para se aprofundar um pouco mais no conhecimento da teologia. Então, eu peço a você que já compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com um irmão que está iniciando na fé, né? Lógico, aqui é o curso básico, é coisas mínimas. Você pode procurar um instituto, uma escola da Bíblia para aprender muito, muito mais sobre a palavra de Deus. Aqui nós podemos aprender o básico, né? O curso rápido, fácil de teologia. Então eu lhe convido a você e você convida outras pessoas para aprender, para ouvir sobre esse conteúdo, tá bom? Quem está falando aqui é o presbítero Valdemir e Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus possa dar graça e conhecimento no teu ministério, na pregação, no louvor, seja ele qual for a área dentro da obra de Deus. Você tem que se aprofundar naquilo que você for chamado, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, compartilha esse vídeo para que também outras pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Então fica conectado aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, que eu vou sempre colocar os conteúdos
sobre a teologia para o nosso crescimento. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.